O Senhor quer te encher e te preencher com o Espírito Santo. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou Mércia Camarço e hoje eu transmito a você um convite que o Senhor te faz. Filho, filha, você aceita ser cheio do Espírito Santo? Ser cheia do Espírito Santo? Decidir viver uma vida com Deus, uma vida de restauração, uma vida de cura, uma vida de milagres, uma vida de propósito, é também escolher ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence, o Espírito Santo é aquele que constrange, o Espírito Santo é aquele que te liga com o Senhor. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva até o Pai aquilo que nós verdadeiramente precisamos. E hoje o Senhor te convida para que você seja cheio do Espírito Santo, seja preenchido pelo Espírito Santo. Jesus veio e ao voltar aos céus ele disse aos discípulos: eu deixo com vocês o Espírito. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, diz que o Espírito pairava sobre a terra. O Espírito Santo, o Espírito sempre esteve na terra. O Espírito te convence, o Espírito Santo te convence dos seus pecados. O Espírito Santo te convence daquilo que você tem feito de errado. O Espírito Santo te convence das pessoas que você tem que perdoar. O Espírito Santo te transforma e te faz ser a pessoa que Deus quer que você seja. A passagem que eu quero trazer, quero que a gente medite juntos, é quando Saulo, que é Paulo, tem uma experiência com o Senhor. E aí no capítulo 9, no versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E nesse momento, Saulo fica cego. Nesse momento, a experiência de Saulo com o Senhor começa. Nesse momento, a cegueira que Deus coloca em Saulo e que depois ele vai voltar a ver é a cegueira espiritual. O que Deus queria mudar na vida de Saulo era que ele deixasse de perseguir os cristãos e fosse aquele que levasse pessoas ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é ter a plena convicção de que você foi escolhido pelo Senhor. Olha o que vai dizer no versículo 15 do capítulo 9. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Por quê? Porque, contextualizando, Deus chama Ananias para ir até a casa onde Saulo estava orando, E aí Ananias fica meio angustiado porque sabia da fama, de Saulo. E aí lá no versículo 15, olha o que o Senhor vai dizer. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha o quanto Deus ele é poderoso em tudo que ele faz. Olha o quanto Deus transforma cenários. Hoje o Senhor te convida para ser cheio do Espírito Santo, para que você viva essa transformação, para que toda cegueira espiritual caia por terra, para que toda dor física caia por terra, para que toda dor na alma caia por terra, para que você viva o propósito que Deus tem para a tua vida, porque você é um instrumento escolhido pelo Senhor. Se você ler o livro de Atos,
Os discípulos tinham plena convicção do que a vinda de Jesus gerou sobre a vida deles. Eles tinham plena convicção de que Jesus veio para prepará-los para irem pregar o evangelho, para irem curar, para irem libertar. Porque os discípulos foram instrumentos escolhidos por Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Pedro começava a pregar, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. O Senhor quer gerar uma transformação sobre a tua vida através do Espírito Santo. Quando você se preenche do Espírito Santo, tudo aquilo que não provém do Senhor começa a sair. Quando você se preenche do Espírito Santo, tudo aquilo que não agrada ao Senhor começa a sair. Quando você se preenche do Espírito Santo, você deixa de viver do jeito que você quer para viver do jeito que Deus quer que você viva. Uma pessoa cheia do Espírito Santo aceita a vontade de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo obedece à voz do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vive a plenitude da vida que Deus dá. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é sensível à voz do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem um coração contrito e quebrantado e rendido a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não sai da presença de Deus por qualquer coisa. Na verdade, uma pessoa cheia do Espírito Santo não sai da presença de Deus independente do que aconteça. Deus quer curar o teu físico, Deus quer curar a tua alma, Deus quer te conceder um espírito inabalável nele. Deus quer te dar um novo coração. Deus quer pegar, substituir o teu coração de pedra e te dar um coração de carne. Tudo isso é bíblico. E você só vive isso escolhendo ser cheio do Espírito Santo. Olha o quão profundo é isso. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E o quanto Paulo sofreu pelo nome do Senhor. O quanto Paulo escolheu. A partir do momento, em que Paulo, olha o que eu vou ler para ficar bem claro. Versículo 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Hoje o Senhor te chama pelo nome e te diz: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. É isso que o Senhor te convida hoje, a ser cheio do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida transformada. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida rendida ao Senhor. Quando em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o seu bem, você precisa ser cheio do Espírito Santo para compreender que os dias maus, os dias difíceis, as perdas e as dores cooperam para o seu bem. Depois eu posso compartilhar com vocês, quando o Senhor decidiu levar o meu pai. Mas o Espírito Santo me traz agora o meu coração para compartilhar um trechinho com vocês. Não é fácil, A gente perder um pai, perder uma mãe não é fácil. Mas desde o primeiro dia em que meu pai passou mal, meu pai passou 21 dias no hospital, acamado. Depois que meu pai passou mal, ele nunca mais falou. Eu, minha mãe e minha irmã nunca mais vimos meu pai de olhos abertos. As pessoas no hospital chegaram a ver, mas nós não vimos. Mas todos os dias eu entregava a vida do meu pai nas mãos do Senhor. Eu tinha plena convicção no meu coração de que naquele momento Deus levaria meu pai. E nós só conseguimos suportar essa dor quando nós escolhemos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele quem traz o consolo. É Ele quem é o nosso abrigo, o nosso conforto. É na sombra do Senhor que você precisa descansar
E quando você é cheio do Espírito Santo, você sabe que é nesse lugar que você precisa ir em meio à dor. A morte do meu pai não foi algo fácil, não foi. Mas eu sabia quem estava no controle. E você só tem o entendimento, o discernimento de quem está no controle dos tempos de vida da sua vida quando você escolhe ser cheio do Espírito Santo. Se você parar para ler os livros que Paulo escreveu, o quanto que Paulo sofreu realmente pelo nome do Senhor, e ele tinha a convicção do que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer que você viva. Uma vida de plenitude com Deus é uma vida quando você escolhe ser cheio do Espírito Santo. Para falar o que o Senhor quer, para viver como o Senhor quer. É essa a vida. Por isso, eu te encorajo a aceitar esse convite. Aceite ser cheio do Espírito Santo e viva na plenitude. E viva tudo aquilo que Deus quer. Sejam os dias bons, sejam os dias maus, sejam os tempos bons, sejam os tempos difíceis. Mas viva o que o Senhor quer. Que você possa aceitar esse convite. E eu oro em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja constrangido pelo Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Eu oro que para onde você chegar, as pessoas irão sentir a presença do Espírito Santo. Quando você abrir a tua boca, as pessoas ouvirão palavras vindo do Espírito Santo. Onde você tocar, as pessoas sentirão o toque do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que essa palavra faça sentido ao teu coração, em nome de Jesus. Amém?